tema geral, né, desse mês de janeiro, que nós estamos pensando com os irmãos, que é conexões com Deus, né, estar conectado, estar em comunhão, estar, né, próximo, estar em intimidade com o Senhor, né? O livro de Abacuque, então, vai nos ajudar a pensar algumas coisas, que eu gostaria de dar um tema bem específico, né, que para mim é o que prefigura, é aquilo que testifica melhor o tema, né, conexões com Deus, que é vivendo pela fé, né? O grande desafio para nós hoje é viver pela fé. Aliás, sempre na caminhada da nossa como cristãos e da história da igreja, sempre o desafio foi caminhar pela fé, e podemos pensar um pouco sobre essa temática. Então, Abacuque, a partir do capítulo 1, nós vamos lendo alguns textos, mas eu gostaria que os irmãos ficassem atentos, porque na verdade é um diálogo que Abacuque estabelece com Deus, né? E nós vamos poder ler então nesse diálogo. Prestemos bem atenção, participemos da leitura e vamos pensar no diálogo que Abacuque trava com Deus. Diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Ele pergunta ao profeta: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. E aí Deus fala a Abacuque: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. E aí no verso 12 o profeta continua: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija, por isso oferece sacrifício à sua rede, queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? No capítulo 2 ele diz no verso 1, Abacuque diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Obrigado. Verso 2: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão está ainda para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Vamos dizer todos juntos: o justo viverá pela sua fé. O verso 6 diz assim, a respeito do povo caldeu: não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E aquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores? O capítulo 3, no verso 1 e 2, diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. No capítulo 3, a partir do verso 16, diz assim: ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos,
e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Vamos orar nesse instante. Senhor, nesse instante, ó Deus, nos colocamos diante da Tua presença, ó Pai. Agradecidos, ó Deus, por Tua bondade, por Tua palavra que nos alimenta o coração, que nos dá, ó Deus, discernimento, que nos ajuda, ó Deus, na caminhada, no dia a dia. Tu és conhecedor, ó Deus, do meu coração e do coração de cada pessoa aqui presente, de cada pessoa, ó Deus, que participa dessa mensagem, ó Pai, através da internet. Tu és conhecedor, ó Deus, das lutas que nós passamos, nós, os Teus filhos, e por isso colocamos os nossos corações diante do Senhor, para que o Senhor nos ensine, ó Deus, um pouco do que seja caminhar e viver pela fé. Por isso nos colocamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos fale através da Tua palavra. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Sempre nós escutamos, como cristãos, que o cristão ele deve viver pela fé, O profeta Abacuque, ele escreve esse livro, conquanto a narrativa tenha sido um pouco longa, ainda fiz uma seleção dos textos, mas gostaria de trazer a narrativa que, na verdade, o apóstolo Paulo também vai aproveitar na carta aos Romanos, quando ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Viver pela fé sempre foi um desafio para todos nós, sempre foi um desafio para a igreja ao longo da sua história. É um desafio que muitas vezes se mostra quando as circunstâncias são difíceis. Tem gente que quando está em sofrimento, ele tende a murmurar. Tem pessoas que quando se encontram em sofrimento, elas tendem a sentir-se desanimadas, afastadas de Deus, de modo que para elas é um desafio caminhar pela fé, caminhar com o coração cheio de confiança, caminhar com o coração descansado, como nós cantamos aqui, e ao mesmo tempo firmes no Senhor. Tem pessoas que parece que quando elas são provadas, aí elas se aproximam mais de Deus. As circunstâncias desfavoráveis fazem com que elas muitas vezes se sintam desafiadas e elas se aproximam mais de Deus. Há pessoas que quando se encontram em meio à abundância dos bens, à abundância da saúde, à prosperidade, a paz, as coisas boas, elas esquecem de Deus, elas têm dificuldade de se estabelecer na sua comunhão e na sua conexão e na sua caminhada pela fé quando tudo vai bem. Tem pessoas que quando tudo vai bem, talvez seja o maior desafio para nós, é estar com o coração grato quando tudo vai bem. De modo que sempre se estabelece em nossas vidas o desafio de viver pela fé. O apóstolo Paulo, ele se apodera de um texto que está lá em Abacuque, que o justo viverá pela fé. E ele diz que é de fé em fé que a justiça de Deus se revela no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Abacuque nós temos uma narrativa por demais interessante, porque é um profeta que conversa com Deus, é um profeta que no seu diálogo ele escuta a voz de Deus, mas ele age diferentemente de todos os outros profetas, porque todos os outros profetas eles se colocavam com aquela expressão: e assim me disse o Senhor, ou eis que veio a mim a palavra do Senhor. Abacuque é diferente.
ele não se utiliza da expressão "assim me veio a palavra do Senhor", mas ele estabelece na sua relação de fé com o Senhor, na verdade, um diálogo. E um diálogo corajoso, um diálogo de um sincero questionador. E aí eu gostaria de pensar com os irmãos que caminhar pela fé não prescinde o questionamento. Uma coisa não exclui a outra. Abacuque, na sua coragem, ele se coloca diante do Senhor e ele estabelece então questionamentos com o Senhor. E ele chega a ser audacioso, ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Abacuque, ele questiona. E questionar é saudável para se estabelecer uma fé que podemos descrever como uma fé saudável, como uma fé que se estabelece pela intimidade com Deus. Ele questiona o próprio Deus. Ele não traz o discurso "veio a mim a palavra do Senhor", mas ele estabelece um diálogo, e um diálogo questionador com o Senhor. Acatar a soberania divina não implica recalcar as dúvidas. Na verdade, a dúvida muitas vezes é uma fase importante daquele que estabelece uma relação de intimidade com o Senhor. A dúvida em si não é um problema, mas é o que nós podemos fazer com a dúvida. E Abacuque, ele se aproxima do Senhor com um coração sincero. Na verdade, o Deus da Bíblia é um Deus que dialoga. Eu me lembro que eu tinha um professor, quando eu tinha 13 anos de idade, eu fazia a 7ª série, e eu dizia: professor, eu estou com uma dúvida. Ele dizia: graças a Deus. É claro que ele estava falando de uma dúvida científica, Era em sala de aula. Mas a dúvida nos leva à pergunta, e a pergunta abre portas, abre caminhos. Alguém já disse que mais importante do que as respostas são as perguntas. O que é que você já quis perguntar a Deus que você não perguntou ainda? Ou que talvez você esteja intimidado a perguntar por achar que Deus vai reprimir você, vai repreender você porque você está questionando. Como se Jesus Cristo não tivesse questionado: Deus meu, porque tu me desamparaste. Perguntar, portanto, para estabelecer uma fé límpida, uma fé pura, uma fé de intimidade com o Senhor, é um exercício importante, mas desde que o perguntador, o questionador, seja sincero. Ele era um questionador sincero. Abacuque, ele se mostra alguém ansioso, na verdade, pela justiça. Os seus olhos, o seu coração não sofria e se angustiava quando via o sofrimento do povo de Judá. Podemos sim questionar, não a pergunta pela pergunta, mas a pergunta sincera. E a palavra de Deus vai nos dizer que é um coração contrito, Deus não desprezará. Portanto, faz parte da caminhada daquele que busca caminhar pela fé, perguntar, questionar. Mas é preciso que se coloque diante do Senhor com um coração sincero, com um coração questionador de quem busca ajudar a sua comunidade, quem busca ajudar o seu país, a sua nação, a sua tribo, a sua família, a sua própria vida. Abacuque era alguém perseverante. No capítulo 1, no verso 12, diz assim, aliás, no capítulo 2, verso 1: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ele era perseverante, era alguém que era capaz de orar e esperar a resposta do Senhor. E para esperar a resposta do Senhor, nós precisamos exercitar uma outra coisa que é muito difícil nas nossas vidas, que é exercitar o silêncio, que é ouvir o silêncio, é calar-se. Nós somos sempre prontos para falar, temos sempre uma resposta na ponta da língua, mas você silenciar, você aquietar o seu coração, você prestar os seus ouvidos para ouvir o outro, para ouvir a Deus, é sempre um desafio. Mas nós precisamos fazer esse exercício, o exercício daquele que para ouvir,
que pergunta a Deus, que é sincero no seu questionamento, mas que para ouvir. E ele ficou numa torre de vigia. Colocou-se ali sobre a fortaleza e disse que ia vigiar para que o Deus desse a ele uma resposta à sua queixa. Como é bom, às vezes, nós termos a liberdade diante de Deus de colocar diante dele as nossas queixas. É melhor até que coloque a queixa para fora, porque uma queixa não falada, uma queixa guardada, pode azedar, pode se transformar em algo danoso para a sua saúde, pode se tornar algo danoso para a sua vida espiritual. Mas quando nós colocamos os nossos corações diante do Senhor, quando nós somos sinceros diante dele, ele escuta sim as nossas queixas. E podemos sim esperar no Senhor a sua resposta para que possamos compreender quais são os desígnios de Deus. E quando não compreendermos, temos a capacidade da espera. Ter a capacidade da espera para discernir, em algum momento, aquilo que Deus tem para nos falar. Até porque a resposta pode ser sim, a resposta pode ser não, a resposta pode ser espera. Mas a fé que tem a ver com intimidade com Deus, com comunhão com Deus, que nos mantém constantemente conectados com Deus, é aquela fé que se coloca, sim, na possibilidade do questionamento, mas que questiona com sinceridade, que questiona e é capaz de parar para ouvir a voz de Deus. Deus pode falar de diversas formas, da sua palavra diretamente, através de alguém que passa ao seu lado dizendo alguma coisa, através do louvor, através do seu trabalho, de pessoas que nem evangélicas são. Deus pode usar N situações para poder falar ao seu coração, através da natureza. N situações, Deus está constantemente nos falando, mas insistentemente parece que nós estamos com os ouvidos meio que fechados ou bloqueados, mas nós precisamos então, através dos questionamentos sinceros, abrir o nosso coração, e Deus certamente Ele falará através do seu Santo Espírito. Agora, cuidado, porque muitas vezes nós perguntamos a Deus, questionamos Deus e queremos ouvir a resposta que nós mesmos queremos e de antemão já preparamos, né? Na verdade, Abacuque, ele escuta uma outra coisa de Deus que normalmente não é o esperado. No capítulo 1, no verso 5, ele diz assim: vede entre as nações, Deus falando a Abacuque, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marchas pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Na verdade, a resposta que Abacuque ouviu é a resposta que muitas vezes nós não queremos ouvir de Deus. E vem provação por aí. Isso não é profecia, viu? Não necessariamente vem provação. Mas pode ser que você escute de Deus que vem provação. Aliás, a vida é esse ir e vir o tempo todo, de modo que nós experimentamos as abundâncias e as coisas boas e agradáveis, que nos traz boas sensações, mas também nós experimentamos a dor, experimentamos a angústia, experimentamos a decepção, a frustração, o medo. Tudo isso faz parte das nossas vidas. Todos nós podemos testemunhar de coisas que nós vivemos, coisas terríveis, e que às vezes até nós dissemos, se não fosse Deus, se não fosse a graça de Jesus Cristo, eu não teria suportado essa provação. O que Abacuque ouviu é que, na verdade, Deus ia corrigir a tribo de Judá através do povo caldeu. E nós devemos nos colocar diante do Senhor, preparados para ouvir a sua voz. Mas nem sempre o que Ele vai dizer é algo que pode nos agradar, a princípio. Mas é algo que pode nos colocar e nos fazer perceber que estamos diante de uma provação. Mas as provações, elas têm o seu objetivo, elas têm um intuito, tem algo que é didático. No capítulo 2, o Senhor vai dando resposta
a Abacuque, ele diz assim, a partir do verso 2: O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa, para o fim não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Na verdade, o que Abacuque está trazendo aqui, e ele começa a ser trabalhado no seu coração, é que Abacuque questionava o seguinte: como é que, sendo o povo teu, o povo de Judá, está sendo corrigido por um povo que nem é teu, que seria o povo caldeu? Essa foi a maneira que o Senhor encontrou para corrigir o povo de Judá. E ele faz então uma comparação em que, na verdade, o povo caldeu, por toda a sua soberba, que é descrito depois no capítulo 2, a partir do verso 6, que era um povo soberbo. Portanto, as provações, muitas vezes, elas vêm nos corrigir. Pode nos corrigir de diversas coisas, muitas vezes não é a soberba, talvez o medo, a timidez, para nos tornar corajosos, né? Fortalecidos, firmes. Mas no caso aqui, havia um povo que era soberbo, tanto entre os caldeus, como também no povo de Judá, e que não era conveniente que o povo de Deus caminhasse de forma soberba e orgulhosa, mas o povo de Deus precisaria de outro modo. Aí é o contraponto da soberba: mas o justo viverá pela fé. Portanto, a minha fé em Cristo, a minha fé em Deus, ela há de trabalhar alguma coisa no meu caráter, na minha vida e na minha intimidade com Deus, de modo que, como a palavra de Deus nos diz, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e que em Cristo nós estamos recuperando essa imagem e semelhança de Deus. Nós podemos então experimentar a transformação. E aquele que anda pela fé não deve então alimentar a soberba no seu coração, mas sim a humildade, o reconhecimento de que, na verdade, o bom é depender de Deus. E depender de Deus não elimina a possibilidade do questionamento, mas o questionador sincero, ele pode reconhecer isso através das suas perguntas, através das suas indagações. Alguém estava contando a história de que uma professora em sala de aula estava relatando a parábola que está em Lucas entre o publicano e o fariseu, em que o fariseu orava: Senhor, muito obrigado porque eu não sou como aquele publicano, dou os meus dízimos, as minhas ofertas, né? Venho à igreja todos os domingos, participo de todas as coisas, né? E ele bateu no seu peito e se orgulhou por isso. O publicano, por outro lado, ele bateu no peito e disse: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. E a professora em sala de aula então leu o texto e depois disse: ainda bem que nós não somos como aquele fariseu. Quando nós olhamos para as pessoas ao redor, sempre encontramos defeitos, mas nós esquecemos que muitas vezes os defeitos, e sempre estão, né, em nós. Aliás, o grande desafio, né, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Portanto, a fé ela implica em aceitar essa disciplina do Senhor que vem nos corrigir. E aí a palavra de Deus vem nos dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. De modo que até no sofrimento, até nas dificuldades, nós podemos encontrar a graça e a presença de Deus, assim também como nas situações de abundância. Mas a fé ela implica em aceitar então a disciplina, de sermos humildes diante do Senhor e percebermos que nós precisamos andar na dependência de Deus. Andar pela fé, caminhar pela fé, estarmos conectados com o Senhor, né, o máximo possível, na verdade é reconhecer que somos dependentes dEle. O salmista, o Davi, se eu não me engano no Salmo 40, no final do Salmo 40, no final do Salmo 41, ele diz assim: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Davi era pobre, Davi era rei, Davi construiu palácios, Davi construiu um império, Davi era um homem que tinha muitas pessoas debaixo das suas ordens, mas ele foi capaz de dizer: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Portanto,
a fé, ela implica em aceitar essa disciplina. E se a resposta da oração que fizemos ao Senhor for, e vem provação, que aproveitemos a provação para tirar dela um ensinamento, para que experimentemos a graça de Deus na provação. E se a resposta de Deus for, continua tudo numa boa, que nós tenhamos sempre o coração alegre e grato diante do Senhor, para que aproveitemos aquele momento também para estarmos debaixo da graça do Senhor. Caminhar pela fé é algo interessante, porque conquanto o cristão, conquanto a pessoa que caminha com o Senhor é alguém que questiona, ou seja, traz consigo uma fé que é racional, também é uma fé emocional. No capítulo 3 ele diz assim, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Já começa aqui, que o capítulo 3 é um salmo, é uma poesia, e na forma de canto. Nada melhor do que recitar poesia e cantar. Todo o nosso ser parece que flui muito melhor, né? Aliás, às vezes nos cansamos de tanto ouvir discursos, né? Se eu pregar mais 10 ou 15 minutos aqui, eu sei que uma parte vai dormir, né? E eu também durmo, se pregar muito tempo. Porque a vida tem a sua parte mais intelectual, tem a sua parte cognitiva, mas também tem emoção. E começa então, sob a forma de canto, a sua oração. E ele diz então, ele dá resposta a Deus, no capítulo 3, verso 2, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Na verdade, caminhar pela fé é isso. É você reconhecer que você depende de Deus e que na sua oração, que você faz na forma de um canto, na forma de uma poesia, com inteireza, você pode então experimentar, né, a graça de Deus e pedir a Ele também que naquilo que vai corrigir a sua vida ou a vida, né, da igreja, ou a vida da sua família, ou a vida do povo brasileiro, né, na sua ira, o que é que devemos lembrar? O que é que Abacuque pede a Deus? Lembra-te da misericórdia. E aí no capítulo 3, verso 16, ele diz assim, ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. A fé, portanto, é esse misto de razão e de emoção que toma o nosso ser na sua inteireza, em que muitas vezes nós sentimos calafrios, sentimos as pernas fracas, sentimos os lábios trêmulos, as entranhas, né? O povo de Israel, o centro da alma não era o coração, eram as entranhas. Eu não sei se você já se sentiu assim, com medo, né? Talvez numa situação de acidente ou de perigo, né? Numa angústia, você sente que parece que o intestino vai contraindo, né? O estômago vai contraindo. Mas todo o ser de Abacuque estava ali, imbuído naquela experiência que também era emocional. Não existe uma fé racional que prescinda da emoção, mas precisamos colocar diante do Senhor as nossas vidas, e de forma poética e de forma de um canto, poder colocar a nossa queixa, poder colocar também o nosso medo, a nossa angústia. E Abacuque experimentou isso com toda a inteireza. Como é bonita, né, a experiência de Abacuque. Que experiências você tem vivido na presença do Senhor, que as suas entranhas se contraem? É claro que ninguém vai viver o tempo todo com as entranhas contraídas. A vida não suportaríamos, né? Tamanha angústia, tamanha dificuldade. Mas o que você tem a perguntar a Deus, que você ainda não perguntou? O que talvez você tenha receio de perguntar, porque as suas entranhas podem se contrair e você sentir-se comovido, trêmulo, fraco. Aliás, o apóstolo Paulo, falando sobre o orgulho, né, depois que ele teve uma visão celestial, e ele disse que foi posto nele o quê? Um espinho de Satanás, um espinho na carne, enviado por Satanás, para que ele compreendesse e ele não se orgulhasse mais naquela experiência. De modo que ele disse, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Na verdade, o cristão, aquele que caminha diante do Senhor, é aquele que se permite viver com toda a inteireza e toda a emoção
aquilo que é a sua experiência com Cristo, ainda que todo o seu corpo possa sentir o abalo da emoção e o abalo de estar na presença do Senhor, de poder ouvir a sua voz, de poder perceber o que é que Deus está falando. E aí ele diz que em silêncio deve esperar o dia da angústia. Mais uma vez, como precisamos silenciar? É a melhor coisa que nós podemos fazer. É a melhor oração que nós podemos fazer. Aliás, eu sempre digo, né, tinha um irmão aqui na igreja, que está em Maceió, que é o irmão Chau, e uma vez eu pedi para que ele orasse num grupo de 10 pessoas mais ou menos. Ele é dupla nacionalidade, né, chinês e brasileiro. E aí demorou-se aqueles 10 segundos para poder ele começar a orar, e eu pensei, acho que ele não ouviu que eu pedi a ele para orar, né? Mas é porque o hábito do oriental, primeiro ele silencia, e depois é que ele proferiu a oração. Mas o silêncio incomoda, né? Fica aquela lacuna, né? Numa conversa, quando você está com alguém e dá aquele silêncio, né? Dá vontade de quebrar aquele silêncio. Mas é importante silenciar para poder ouvir a voz de Deus, para poder experimentar a transformação no seu coração. E aí Abacuque é alguém que experimentou do temor à confiança e à alegria. Ele vai dizer uma das partes mais bonitas desse salmo, do capítulo 3, e dessa oração e desse canto. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O que Abacuque está dizendo é que vai faltar as coisas principais, vai faltar o trigo, vai faltar a uva para produzir o vinho, vai faltar a azeitona para poder fazer o azeite, vai faltar carne, vai faltar leite, né? No tempo de hoje é que nós experimentamos um mercado bem grande de opções, né? Mas naquela época as pessoas viviam de coisas essenciais, e essas coisas essenciais iam ficar carentes, ia faltar no mercado, ia faltar em meio à vida deles, no cotidiano deles. Talvez quem passou por uma situação assim, né, talvez até de fome mesmo, de dificuldades, né, de não saber exatamente o que é que vai acontecer no outro dia, que possa saber o que é na sua entranha, saber o que é a angústia, o sofrimento, mas ao mesmo tempo experimentar a graça de Deus e dizer: Senhor, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, o que é que ele diz? Eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Abacuque tinha um Deus que era pessoal na sua vida. Ele tinha intimidade, ele tinha aproximação, e ele podia dizer que esse era o Deus da sua salvação. Portanto, ele pôde sair do temor à alegria e à confiança na presença de Deus. Certamente as suas entranhas distenderam, o seu pulmão encheu-se de ar, abriu-se um sorriso no seu coração, assim como, né, a música de Toquinho, né, Aquarela, né, uma música bem alegre, né? Com um traço e uma folha em branco, ele começa a traçar e sonhar e faz castelo e vê menino brincando, né? É a vida. Nós podemos sim ver a vida de forma colorida, de forma alegre, de forma confiante, apesar das dificuldades. Agora, isso nós conseguimos quando caminhamos pela fé, quando estamos no Senhor. E ele diz também no verso 19: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. A corça, na verdade, é um animal que caminha rápido. Ou seja, o cristão é aquele que é ágil diante das dificuldades. Caminhar ágil para poder se proteger dos perseguidores, para poder caminhar altaneiramente, para poder ir para lugar alto, lugar seguro, lugar onde não viria o pedrador. Na verdade, Abacuque, ele se coloca diante do Senhor e reconhece. Agora, interessante, o Senhor não ia colocar no lugar alto, mas ia dar o quê? Pernas de uma corça. E faz os meus pés como os da corça, ou seja, rápidos e firmes, para que possa andar altaneiramente e buscar os lugares altos. E aí ele termina: ao mestre de canto para instrumento de cordas, né? Nada mais
poético, nada mais interessante, aquilo que é musical, aquilo que podemos transformar em música e em poesia. E por fim eu gostaria de pensar com os irmãos que a fé é uma vivência, é um ato que é contínuo. Na verdade, essa corça deveria andar. Em Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer, mais uma vez: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Ou seja, é na caminhada do cristão, de fé em fé, que ele vai experimentando a justiça de Deus que se revela no Evangelho. É a igreja que, testemunhando, e hoje eu sou de Cristo, e amanhã trago outro para Cristo, que de fé em fé, que se passa para outros corações, que também vai se manifestando a justiça de Deus no Evangelho. Na verdade, o apóstolo Paulo se apropria da história de Abacuque para nos falar de Cristo, porque Cristo está revelado em toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento. O que Abacuque estava dizendo, apesar de não ter a consciência de que era por Cristo, o apóstolo Paulo pôde pegar a mesma expressão, que o Evangelho se revela, que Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Quão bom é quando nós colocamos os nossos corações diante de Deus e temos a liberdade de questionar, a liberdade de queixar-se diante do Senhor e paramos para ouvir a sua voz. Fazemos um questionamento sincero. Mais uma vez, a um coração contrito Deus não desprezará. Pergunte, Ele há de responder ao seu coração. Mas as coisas de Deus são sempre boas, sempre, mesmo na dificuldade. Por isso que Ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, é possível ter alegria e exultar no Senhor, que é o nosso Salvador. Que Deus então nos abençoe, que Deus esteja falando ao seu coração, que você possa, na sua experiência pessoal, colocar o seu coração diante de Deus, que você possa colocar o seu coração diante do Senhor e perguntar é bom, Ele vai falar, pergunte com sinceridade e Deus vai dirigir a sua vida e Ele vai revelar a sua graça, que se revela através do Evangelho, das boas novas de nosso Senhor Jesus Cristo. Passar a vida com Jesus Cristo é infinitamente melhor, além de que tudo é garantia para a vida eterna. Que Deus então nos abençoe.